Bem, vamos começar o programa de hoje com o médico Mauro Araújo, além de anestesiologista, especialista em dor. Mas hoje vem nos falar sobre um evento em torno da cannabis. Doutor Mauro, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Mauro. Obrigado pelo convite. Bem, haverá um fórum em torno da cannabis já semana que vem na Universidade Federal do Pará, não é isso? Isso, no Auditório Benedito Nunes. Qual é o dia exato? Dia 3. Dia 3. Esse fórum é aberto ao público? Sim, qualquer pessoa pode participar. Mas só da área de saúde? Não, pode ser advogado, pode ser acadêmico, qualquer pessoa interessada, inclusive a população de um modo geral. Por isso que é uma limitação de inscrição para poder caber de forma adequada no auditório. E é uma demanda muito grande, porque há uma curiosidade muito grande em torno desse tema, não? Sim, é verdade. Existe curiosidade, existem fatos errados, mitos, que a gente precisa desmistificar. Sim, mas a culpa disso toda foi informação, como o assunto foi introduzido na sociedade. Ou como é mantido na sociedade como ainda. Como é mantido, né? Na verdade, a maconha, o rótulo dela é maconha, nunca pode ser vista como uso medicinal. E que, na verdade, há essa possibilidade. Mas ninguém introduziu a cannabis, e sim a maconha. A maconha, como é mais que já conhecida, era depreciada e ficou um negócio complicadíssimo. Uma imagem restrita. Sim. Bem, o senhor é um dos poucos médicos habilitados pela Anvisa e assim por diante para poder receitar cannabis na nossa cidade, não é? Certo. Essa demanda tem aumentado, essa curiosidade tem crescido ou não? Sim, a mídia ajuda muito nisso e essa aqui também é a nossa função desse fórum. É divulgar esse conhecimento, divulgar essa possibilidade de tratamento e mostrar à população de como ela é viável ter acesso a essa medicação. Com essa última RDC que teve da Anvisa, isso permite com que a população, daqui a 2 meses, vá ter acesso ao produto importado nas farmácias e nas drogarias de Belém. Tá. Então, no Brasil está liberado o uso da cannabis? Está liberado o produto importado. O produto importado porque não tem plantio legalizado. Não tem plantio legalizado. Nem tem, a indústria ainda não adotou. Isso, mas a Anvisa liberou agora, junto com essa liberação de venda nas farmácias, liberou que uma empresa brasileira pode comprar os insumos, né, fazer a importação e fabricar o produto aqui e vender na farmácia. E na manipulação, no mercado não, de farmácia? Manipulado não pode. Não pode. Farmácia de manipulação não está autorizada, porque eles trabalham não só com sintético, mas também pode trabalhar com o produto in natura. Isso é proibido no Brasil. A grande curiosidade, o grande medo das pessoas é que se o efeito de quem fuma maconha também permanece em quem usa a cannabis como medicamento. Não, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque no uso do fumante, essa maconha ela não é tratada. Ela é extraída de uma forma muito grosseira. Então você tem pura. E você tem altos níveis do THC, que é um dos canabinoides que contém na planta. Esse canabinoide, essa substância, ela sim dá o efeito psicoativo, digamos assim, o mal-estar que pode causar. E o alto teor no fumante é muito alto. Diferente do medicinal, cujo valor ele é baixo. Tanto que agora a Anvisa ela colocou 2 concentrações, até 0,2% e mais de 0,2%. Isso e este teor, o médico que receita? Não, dependendo do caso. Estudando o caso, explicando o paciente, ele vai ver qual a melhor concentração e prescrever. Então, nessas concentrações, esses efeitos que dão psicoativos no fumante, nós não temos na medicação. Outra curiosidade, bem, a maconha vicia. E esse medicamento, o uso desse medicamento é para sempre? Vai tornar-se um vício? Então, é bom te explicar que o sistema endocannabinoide nós temos. Nós temos receptores químicos de canabinoide. Nós chamamos endocannabinoide, ou seja, nós produzimos fisiologicamente. Então, nós não estamos colocando uma substância estranha. Deus não criou. Isso já tem na gente já. Ou seja, quando você coloca um produto desse, você está equilibrando o seu sistema, que estava desequilibrado. Então, não vem o vício, vem a necessidade de você manter esse equilíbrio orgânico através dessa substância. Isso é interessante colocar, que as pessoas acham que isso é uma coisa, por mais que seja natural, que isso não tem no nosso organismo. Não, nós temos. Nós produzimos endocannabinoide. E quais são as principais prescrições, doutor Mauro? As indicações principais, no meu caso, que eu uso muito, para dor crônica, epilepsias refratárias e alguns casos de síndromes cujas epilepsias são de difícil controle, autismo, Alzheimer e Parkinson. Essas são as principais indicações, mas tem muitas outras ainda. E já deu tempo suficiente para ver o retorno, o Sim. que realmente tem agradado. Essa indicação, esse retorno do uso do tratamento,
ele é notório nos outros países, onde existe legislação, onde existe pesquisa e você consegue analisar os resultados. E por que demorou tanto aqui? Só agora que, por exemplo, a Anvisa liberou? Porque, na verdade, foi uma pressão muito grande. Essa pressão já vem de muitos anos já. Tanto que nós temos hoje algumas famílias que conseguiram, na justiça, o plantio e fabricar o óleo artesanal. Pois é, a porque gente não consegue vê na importação. mídia, às vezes Mas é uma o cara luta era muito... preso porque tinha importado para o filho, ou coisa dessa natureza. Então, essa regulamentação da importação que a Anvisa começou a facilitar, a cada ano está melhorando. Então, começou desde 2015. E hoje já está mais fácil. E qualquer médico pode prescrever? Sim, pela Anvisa, sim. Desde que tenha indicação, o laudo, sim, pode. Pelo CFM, que não. O CFM é muito claro ainda. Ele não conseguiu... Que é o Conselho Federal de Medicina. Ele não conseguiu ainda umas normas de aumentar essa abrangência da indicação. No CFM, o que significa ser liberado pela Anvisa e proibido pelo CFM? Então, existe uma o médico pode ser até condenado pode. pelo CFM. Se houver uma complicação, se houver alguma intercorrência, etc., pode, na verdade. Não caminham juntos. Então, ano passado, eu estimulei uma reunião no CFM, fui eu, mas o doutor Ricardo, que é um ortopedista do Rio de Janeiro, representando a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, para tentar ampliar dentro das nossas normas de regulamentação do CFM, essas indicações, permitindo que o médico pudesse prescrever para dor crônica, para outras indicações, e não somente para epilepsias refratárias e para autismo, como regulamenta no CFM. Mas, infelizmente, a tramitação é muito grande. Eu não consegui êxito nessa ampliação da indicação. Essa terapia normalmente dura quanto tempo o uso? Não existe. O importante dessa terapia, você colocar aqui, que ela é de observação. Ela vira um medicamento contínuo? Pode virar, mas o que é mais importante colocar aqui, não existe dose. Não existe, você vai fazer 2 miligramas por quilo, é muito difícil essa dosagem, porque cada um responde de um jeito. É uma dosagem individual. Essa é a experiência que eu tenho na dor crônica. E deve ser caro, não, doutor? O importado, infelizmente, é caro. Se não tem aqui, não tem plantio aqui legalizado, não tem a industrialização, tudo é importado. Aí isso facilita a fabricação do óleo artesanal. É por isso que a gente está tentando fazer regulamentação, não só para ter o acesso ao povo carente ter uma facilidade maior, mas como também diminuir o custo disso daí. O óleo artesanal, por exemplo, nós temos a Brás, que é uma empresa que cultiva e fabrica o óleo artesanal por ordem judicial, em Campina Grande, na Paraíba, e o óleo é acessível, entre R$200 a R$400. O importado pode chegar até mais de R$2.000 por mês, isso aí. Então, nem toda a família pode pagar um custo desse do tratamento. É um custo realmente elevado. É alto. E contínuo, né? Sim. A tendência é sempre até aumentar a dosagem. Aumentar, isso. Pode aumentar, sim. Se você não controlar bem o paciente, pode aumentar. É importante falar que esse óleo artesanal... O senhor já teve algum caso que o senhor reduziu, tirou a medicação de um paciente? Sim. Resolveu o problema? Muito. Eu tenho um paciente que, usando essa medicação, a base de cannabis, eles conseguem reduzir a quantidade de opioide, a quantidade de morfina, a quantidade de metadona... De outros medicamentos. Isso é muito bom para o paciente. Porque o medicamento à base de cannabis, ele não só alivia a dor, mas melhora o sono do paciente, o humor do paciente, o apetite do paciente. Que são coisas, muitas vezes, que eu preciso de outras medicações para poder alcançar esse objetivo. E contraindicações? Muito poucas, ou quase nenhuma eu tenho. O paciente que não tolera a medicação, até hoje eu não tive. Eu estou com mais ou menos 2 anos e meio usando o medicamento a nível de consultório e nunca tive um tipo de reação ou alérgica ou uma contraindicação que deixasse de usar. Posso ter tido resultados, porque eu não consegui aumentar a dosagem. Resultados não tão desejados. Mas não por ter efeitos indesejáveis que eu tive que tirar o medicamento do paciente. Essa é a verdade. Bem, este fórum, quem vai ministrar o fórum? Quem está comandando esse fórum é o deputado Eduardo Costa, deputado federal. Que é médico também. Que é médico, ortopedista. E convidou várias pessoas do Brasil todo para poder, inclusive vai estar um ex-diretor da Anvisa, doutor Adib, vai estar presente. E parece que ele propôs a legalização. Justamente, a legalização. Né? Então, assim, o fórum tem vários objetivos. Político, instrutivo, em termos de orientação, e também da população também. Por isso que ele é interessante, inclusive até de direitos. Vão ter 2 advogados falando de como e os casos serão mostrados? Sim, eu vou levar um caso, inclusive um paciente meu vai dar um depoimento e vou levar mais 2 casos para apresentar. E o senhor atribui a quê essas restrições, essa
essa demanda reprimida que existe em torno disso? Vamos lá. Posso falar em relação ao CFM, porque foi a reunião que eu tive ano passado. A grande polêmica deles, que eles acham, é que há trabalhos que mostram que, em jovens, o uso crônico pode levar a algum distúrbio de comportamento, como, por exemplo, a esquizofrenia. Tá? Só que isso acontece em 1% da população. Esse que a gente tentou mostrar para eles. E que esses trabalhos estão relacionados não a cannabis medicinal, mas ao uso recreativo. Então, eles acham que isso, com o passar do tempo, com a legalização, com a ampliação, eu acho, não estou afirmando, que isso pode ser um uso abusivo e causar esses transtornos de comportamento no futuro. Essa é uma das explicações que eles dão. E ainda não houve contraprova? Não houve. Não houve. Como é que o senhor receita para que seja importado o medicamento? Agora, pela Anvisa, nessa última RDC que teve em dezembro do ano passado, a prescrição dos medicamentos que vão chegar na farmácia são prescritos da seguinte forma. Todo medicamento que tem canabidiol e THC, onde o THC ele é abaixo de 0,2%, é na receita azul, que o médico já usa, chamada B1. Se o medicamento tem mais de 0,2% de THC, é na receita amarela, que nós chamamos de receita tipo A, que são as receitas que todo médico usa para medicamento controlado. Isso já tem um fornecedor específico? O senhor dá também os endereços deste fornecedor que vai ser importado o material? A receita dos medicamentos? Não vai, isso é uma coisa que vai ser colocada. Eu tenho alguns fornecedores pessoais que eu já trabalho no consultório, mas com essa ampliação da Anvisa vai entrar muito mais no mercado. Nós temos mais de 10 fornecedores já, ou 15 mais ou menos. O que é muito bom para a população. Muito bom para a população, porque vai diminuir o custo. Sim. Vai ficar mais acessível a medicação. E quanto mais concorrente, mais interessante ficará. O senhor vai ter que examinar cada... Isso. Eu queria fazer uma colocação em relação ao produto importado e ao óleo artesanal. Existe um trabalho da UFRJ, que eu me esqueci agora o nome da colega farmacêutica, em que ela fez uma análise da qualidade se os óleos importados são superiores aos óleos artesanais. E, na verdade, nenhum dos dois, muitas vezes, na composição deles, mostra a composição real que está no rótulo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você acha que está dando X miligramas de canabidiol para o paciente, ou X miligramas de THC para o paciente, na verdade você não está. E se você não está tendo melhora ou está tendo piora, reavalie a qualidade do seu produto. Troque. Pode ser que isso seja a causa do problema também. Essas doenças para qual o senhor prescreve a cannabis, qual é a de maior demanda? É o autismo? Não. No meu caso, dor crônica. Dor crônica, refratária a outros medicamentos que eu já usei, a outros medicamentos que o paciente não tolera mais aumentar a dosagem, por ter efeitos colaterais, e eu não tenho mais sucesso na analgesia. Então, quando eu ponho o produto à base de cannabis, eu consigo diminuir as outras medicações, eu melhoro a qualidade de vida do paciente. Principalmente a morfina. E opioide, principalmente. Opioide, de um modo geral, principalmente. Metadona, tramadol, morfina, seja qual for o opioide. É notório. Esses todos viciam. A cannabis, não. Não. O THC... explicar isso... O THC há uma potência de vício, mas em proporções mais altas. Mas canabidiol não vicia. Não tem como. Qual é o elemento do canabidiol que provoca o vício, que não está presente no medicamento, mas está presente no fumo? É o THC, na verdade. É o alto nível de THC, que é o tetraidrocanabidiol. Que não foi processado, é puro. Isso. Esse canabinoide dentro da planta, em altos níveis, é que dá o problema. Mas em nível mais baixo não dá. Aí você me pergunta assim, Mauro, uma coisa interessante de colocar. Eu não podia usar só medicamento à base de canabidiol? Tirar o THC? Pode. Não é errado. Mas entre os canabinoides existe uma coisa chamada efeito entourage, que é o efeito de entrosamento entre os dois. Um atua sobre o outro. E então, não elimina o outro. Não elimina. Um até ajuda o outro. Então, em muitos pacientes, você ter uma dose baixa de THC é interessante, para você ter um resultado melhor do tratamento. Doutor, quem queira participar do fórum, basta fazer uma pré-inscrição online, é grátis? O fórum é gratuito. A inscrição está aqui na televisão, na tela, está colocando o link, a pessoa pode acessar e pode se inscrever. Nós temos uma limitação do auditório, que é 500 vagas. Hoje nós já estamos mais ou menos em torno de 122 inscritos, então ainda tem vaga bastante para poder se inscrever.
E o senhor recomenda que não só o usuário, mas que os profissionais de saúde, de um modo geral... Advogados, farmacêuticos, todos envolvidos. Para tentar acabar com esse estigma. Isso, com esse mito que existe do... Quanto mais gente falando e provando, mostrando, a coisa tende a melhorar. Por isso que o nome do fórum vai ser Medicina Canabinoide, ou Cannabis Medicinal, como muita gente gosta de falar. Esses dois termos é muito bom usar, porque começa a dar uma outra visão em relação a cannabis. Ele se apresenta em forma de óleo? Sim, se for feito artesanal. Mas se for importado, você tem na forma de cápsula, você tem na forma de suspensão, líquido, e existe até na forma adesiva de pele, tópico. E são importados da onde? Dos Estados Unidos? De vários países. Vários países. Estados Unidos, Canadá, Israel. Tem vários países que importam já. De todos os países do mundo, quem saiu na frente nessa produção e importação é Israel. Ele praticamente foi quem dita... E nós já estamos atrasados, né? Muito atrasados, muito. E sem contar, Mauro, que isso movimenta milhões na economia de todos os países. E falar em dor crônica hoje em dia, né, doutor Mauro, é uma coisa... Já cai na rotina, já de muitos pacientes. Já. Que já aparece, a gente antigamente tinha dificuldade de ouvir falar, mas hoje não, é uma coisa... Até de aceitar, porque não acha uma causa e achar que aquilo é emocional, que é psicológico. Não é somente psicológico. Tem uma causa orgânica também que precisa ser tratada. E nos dois casos pode usar cannabis? Pode usar cannabis. Doutor Mauro Araújo, sucesso no evento, dia 3, no Auditório Benedito Nunes, da UFPA, no Guamá. Isso. Não é? Entrada franca, porém há necessidade de uma pré-inscrição online. Né, até para limitar. E o senhor vai participar, o senhor será um dos ministrantes, né? E virá algumas pessoas de fora, naturalmente. São 12 pessoas que vêm. 12 pessoas, cada uma numa especialidade. Médicos, farmacêuticos, políticos, advogados. O senhor entra na dor. Na dor. Muito obrigado. Mauro, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com outro médico. Rômulo Nina vem nos falar do novo serviço do Hospital Porto Dia, que é o Hospital Infantil. Eu volto já.